Vamos lá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio Vendas é Esporte, um programa do CT de Vendas. No episódio de hoje, vamos ter um bate-papo descontraído entre vendedores e para vendedores, né? E é com muita alegria que a gente traz hoje, né, um vendedor aí de altíssima performance, mudou a forma de vender seguro de vida no Brasil. Já te falei isso algumas vezes, né? Não sei se você tem consciência disso. Eu e o Rodrigo, a gente teve o prazer, né, de ter amizade, de percorrer esse caminho juntos, de vender ao seu lado, principalmente de aprender muito com você. Seja bem-vindo aí, Leonardo Machado. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho, né, sobre a minha história que vocês participaram, né? Grande parte dela, junto comigo, né? Nos tornamos amigos e aprendi muito com vocês também, porque eu acho que, né, a questão do aprendizado, eles sempre são das duas partes, independente de qualquer coisa. Então, o dia a dia faz com que a gente, quando a gente está junto, conversando ou vendendo junto, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Né? Então, muito obrigado aí. Legal. E por que o Léo está aqui hoje? Se a gente fosse falar o currículo dele, a gente ia ficar uns 15 minutos aqui falando de tudo que ele conquistou, tudo que ele ganhou, diversos títulos internacionais aí. Já foi o vendedor que mais vendeu durante um ano, entre mais de 1.500 vendedores, na maior seguradora de vida hoje no Brasil. Né? Vários títulos internacionais, entre os melhores do mundo aí também. E, Léo, aqui a gente acredita que vendas é esporte. A gente conhecendo, a gente sabe que nem para o ímpar você gosta de perder. Exatamente. Aqui no CT a gente fala muito que você entra na casa de alguém, você vê troféu, placa, foto de reconhecimento, você sabe que o cara ou ele é um atleta ou ele é vendedor. É isso aí. Ou os dois, exatamente. E para você, vendas é esporte? Faz sentido isso para você? Total sentido, até porque eu me tornei competitivo no esporte, né? Então, eu estava até falando aqui antes que eu sempre joguei bola, sempre gostei de jogar, era meu sonho ser jogador de futebol. Então, comecei a competir muito cedo, entrei para aprender a jogar futebol com 3 aninhos na ABB, em Brasília, e desde então não parei mais, né? Então, disputei vários campeonatos amadores, enfim, clubes, e fiz teste, né, em clubes de futebol para tentar virar um jogador profissional. E a partir dali a competição entrou no meu sangue e obviamente, né, quando eu optei em seguir uma carreira de vendedor, isso aí fez toda a diferença para mim, porque quem não compete não consegue sobressair na área de vendas. E trazendo aí para o mundo de vendas um pouco da sua experiência em competição. Isso era algo que te motivava muito? Era algo que te impulsionava, que fazia você buscar algo mais? Sem dúvida. É o que você falou, eu não gosto de perder nem para o ímpar, né? Então, na verdade, se você não tiver alguém para te impulsionar, alguém para competir, alguém acima de você para te espelhar, né? Você não consegue melhorar. Então, graças a Deus, eu na minha carreira sempre tive pessoas que eu espelhava, né? Assim que eu entrei na seguradora, que eu classifiquei para uma convenção, né? E vi meu amigo, né, o Cid, lá no palco como campeão. E foi ali que me despertou logo no início a vontade de estar no lugar dele, né? Meu filho do meu lado, eu já recebendo uma premiação e tudo. E aí o Lucas, né, perguntando o que era e tal. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 4, 5 anos. Pequenininho. E ele perguntando, né, conhecendo aquilo. E aí ele, papai, você vai ser campeão? Papai, você tem que ser campeão também. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Acabei ficando amigo do Cid para poder também perguntar o caminho das pedras, né, para poder saber. Ele era o principal lá da seguradora já tinha um tempo. Então, assim, o conselho que eu dou sempre para as pessoas é colar, né, numa pessoa que seja realmente destaque, né, porque gente para puxar para baixo é o que mais tem, né, e gente para puxar para cima ele vai estar focado no dele. Então, você que tem que realmente procurar. Os de baixo te procuram para te levar para baixo, né? Os de cima você tem que ir atrás do cara
ou das pessoas para você se espelhar e procurar entender como é que eles fizeram para chegar lá, que foi o que eu fiz. Então, resumindo, é o que você falou. Eu acho que temos que ser realmente competitivos e sempre espelhando em quem conseguiu chegar lá para você tentar saber a melhor forma de conseguir também. E isso que você falou, Léo, assim, cara, isso fez toda a diferença na minha vida. Porque, assim, vocês sabem a minha história, né? Eu era servidor público, fui também para seguradora para vender seguro de vida, que é difícil pra caramba de vender. É a coisa mais difícil que existe, É difícil né? pra caramba. E assim, foi minha primeira experiência de vendas. Nunca tinha vendido nada pra ninguém. Não, e o aí, pessoal falou que você era meio doido, né? Porque maluco, a pessoa largar o serviço né? público, né? A garantia, digamos o assim, certo pelo o incerto. pelo incerto, E aí eu... entrando em seguro de vida, Maluco. Uma das coisas que me fez dar certo foi o fato de eu ter caído numa equipe que tinha, por exemplo, 6-2, tinha o Rafael Fly, amigo nosso, só cara bom, e assim, eu aprendi a jogar já no nível muito alto. Eu não aprendi o jogo mais ou menos. Eu olhava pro lado e via vocês fazendo coisa que eu falava, tá, esse é o normal da minha equipe. Então, verdade. eu comecei já jogando um negócio que quando eu entendi que eu tava jogando o jogo, eu já tava jogando o jogo num nível muito bom. Isso, Você já entrou no me profissional. acelerou muito. Eu já entrei no profissional. Tipo isso, você bota o moleque pra jogar já no profissional, no começo ele vai ruim, mas daqui a pouco ele aprende a pegar a bola ali, aprende a jogar. Jogar com os melhores, né? Sempre Você joga melhor também. sempre mais fácil, né? Tanto é que você coloca um jogador mais ou menos ou do nível inferior num time arrumado, você vê que ele se destaca. Né? Exato. Agora, não adianta você botar uma estrela num time desarrumado, Esquece. não vai se destacar. Ô, Léo, que legal, né? Você já esteve no alto do pódio, né? Que a gente pensando em esporte. A gente olha normalmente para um atleta no alto do pódio e fala, pô, que legal, eu quero ser ele. Isso é muito bom. Mas ninguém sabe direito o que ele passou por trás para ele chegar naquele alto do pódio. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua trajetória até você chegar lá. Quer dizer, assim, o que é o que está por trás de alguém que realmente é campeão? E acho que até voltando um pouco, né, Léo? Você era empreendedor antes de virar vendedor. De empreendedor para vendedor, a gente vê muito disso, né? Também, claro. O que te impulsionou a entrar para o mundo das vendas? Como é que você fez essa virada de chave, né? E o que isso significou para você? Você já teve vergonha de ser vendedor? Então, na verdade, quando eu era empreendedor, aliás, eu sempre fui vendedor, né? Assim, é uma coisa que aí eu posso dizer que eu nasci com isso, né? É uma coisa que me acompanhou desde pequeno. Eu tenho uma história que meus 18 anos, né? Quando eu fui fazer 18 anos, que meu pai me prometeu me dar um carro com 18 anos, eu lembro que na época eles tinham 2 Monzas, né? Que era os carros bons da época e tal, mas era carro de senhor, né? Carro de pai, tiozão, né? Carro de pai. E aí eu lembro que eles iam, né? Eles falaram, não, eu vou te dar um Corsa. Aí então, o Corsa Super na época, pelo menos, né, vinha com um aerofóliozinho, não sei o quê, e eu ainda comprei o kit Corsa, ficou aquele trombolho na sala lá de casa, e eu sonhando com Corsa e tal. E meu pai estava tentando vender um dos Monzas, já tinha uns 3 meses e não conseguia. E aí ele chegou a cogitar no final, falou assim, não estou conseguindo vender um Monza, então de repente você fica com o Monza. Isso para mim já era ótimo, né? Que eu ia sair de um Corsa para um Monza. Mas assim, a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, que carro de tiozão, né? Assim, mas aí eu cheguei e falei para ele, vamos fazer uma coisa? Me dá 2 anúncios, uma semana que geralmente o anúncio era quinta e domingo, um negócio assim. No jornal, né? quinta e domingo, dia de carro, no seu carro. Era no jornal, né, e tal. Aí me dá quinta e domingo, se eu vender, eu escolho o carro que eu quero. Se eu não vender, eu fico com o Monza, ou seja, eu ia ganhar de qualquer jeito, né? Aquele papo já. Você tinha quantos anos? 17, ia fazer 18, né? E aí... Já estava mostrando que era bom de negociar. Exatamente. Aí ele falou, não, então beleza. 3 meses tentando vender, né? Vocês sabem o que aconteceu, né? Então eu fui lá, vendi o carro e escolhi o meu carro com 18 anos, entendeu? Então assim, já começou daí, né? Aí quando eu voltava no tempo e via que isso sempre esteve comigo. Mas, voltando, eu nunca tive vergonha de ser vendedor, muito pelo contrário, né? Sempre me gabei, na verdade, de ser um bom negociador, enfim, né? Sempre. Quando eu entrei na seguradora e para vender seguro de vida, aí foi um baque para mim. Realmente foi um baque, porque você falou, eu era empreendedor. Na verdade, eu não era empreendedor, eu era vendedor. Né? Eu trabalhava com escola de inglês, e escola de inglês vende curso. Né? Então, não tinha jeito. Era vender, era ir lá para a secretaria vender, era treinar, né, as secretárias para poder venderem da melhor forma, era pensar em estratégias, né?
de marketing, de venda, ou seja, eu cuidava do comercial, irmã da parte administrativa. Então, eu só uni o útil ao agradável. Eu costumo falar que a seguradora foi a tampa da panela, né? Então, eu entrei, tive aquele baque, né? E por vender seguro de vida, na verdade, é de fora para dentro, né? Que fazem com que a gente se retraia um pouco. E principalmente quando você sai dizendo assim, status, né? Você é diretor, você é empresário, dono da escola, diretor e tudo, e agora você é um vendedor de seguro de vida. Então, Pastinha. Pastinha e sola do sapato ralada, aquela coisa. E isso realmente, no início, me baqueou um pouco, porque eu via que as pessoas falavam, não, igual você como servidor, né? O que aconteceu, né? Que downgrade é esse, né? Diminuiu. Porque você saiu de dono da escola e as pessoas achavam, né, que aquilo era o máximo e tal, enfim. Então, isso no começo, mas respondendo, inclusive, a sua pergunta, eu acho que a pessoa, quando ela entra ainda mais num negócio novo, é postura de aprendiz. Né? Sim, porque legal. você não sabe, né? E não é porque você vendia curso que você já sabe vender seguro de vida. Então, eu segui exatamente o que falaram para eu fazer, com muita humildade, né? Meu gerente falou, faça assim, faça assado, faça assim, assim, assim. E aí, ele mesmo tinha uma experiência nas coisas que ele tinha, inclusive, errado também. Ele falou, eu não fiz isso, errei nisso, errei naquilo. Então, hoje eu posso te dizer que é assim. E aí, eu segui o que ele falou para eu fazer, entendeu? Que a seguradora pedia para fazer 3 contratos por semana, né, para poder você ser o tal do consecutivo, que era a maneira mais rápida de você ganhar dinheiro, no caso, aprender, né? Então, e a questão da experiência, né, que a gente estava conversando também, quando pergunta, a pessoa tem 5 anos de casa, visitou 1.000 clientes, né? Você tem 2 anos de casa, mas visitou 2.000 porque você é muito mais experiente do que a pessoa que tem mais tempo, né? Porque a experiência não é o tempo, é quantas pessoas você visita, né? Os jogos você jogou. Exatamente. Então, como eu comecei já intenso, né? Visitando muito para poder ganhar experiência e para poder conseguir vender esses 3 contratos e obviamente que no início a sua taxa de conversão. A sua taxa de conversão ela é pequena, baixa, ela é mais baixa. Tem que Então, visitar mais. você tem que visitar mais ainda para poder converter e ir ganhando experiência para você ir tirando essa margem. Acho que tem um negócio muito legal que você falou agora, Léo, que é, de fato, você já era vendedor. Você foi vendedor na questão com teu pai e você já era vendedor na parte de cursos. Né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, e aí a gente já comentou em outras conversas nossas, que todo mundo é vendedor de alguma forma. Né? Então, você era vendedor, você só mudou o que você estava vendendo. Você era vendedor de uma coisa e passou a vender outra. Né? Talvez existe o status do cargo, existe, né, que a gente já também comentou isso um pouco aqui. No fundo, todo mundo é vendedor. Então, assim, um dono de uma empresa, ele é vendedor. Um CEO de uma empresa é vendedor. Né? Então, assim, no fundo, a gente está falando aqui de uma profissão que se aplica a tudo. A tudo e a todos, exatamente. Então, é muito legal depois que a gente passa por essa transição, talvez, e de que a gente incorpora a carreira de vendas, a gente vê o quanto ela é interessante para todos. Né? E eu acho que é legal. No primeiro momento, talvez tenha um baque, mas depois você incorpora e vai. E aí é muito fascinante, legal. Muito exatamente, bom, isso é muito legal. fascinante. Então, depois, quando eu comecei a desenvolver e vi que eu tinha aptidão para aquilo ali, justamente por já ser vendedor, e peguei um produto que no início me deu uma baqueada, mas que eu ainda assim segui, respeitando o que tinha que ser feito, dali um pouco eu já estava amando. Dali um pouco, né, eu sempre falei isso, aí não era pelo dinheiro, chegou muito rápido a não ser pelo dinheiro mais, né, a ser por reconhecimento mesmo. Buscar reconhecimento, porque o dinheiro seria uma consequência disso. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça para não ir pela a grana, porque você se corrompe. Querendo ou não, eu desde o início me preocupei, e até hoje, quem me conhece sabe, sempre me preocupei muito mais com o cliente do que comigo e com o meu bolso. Que infelizmente nesse mundo que a gente vive hoje não é o que acontece, né? É uma guerra hoje em dia, né? Assim, as pessoas não se preocupam com os clientes, né? Elas querem vender o que é melhor para comissionar para ela mesma, né? Então, eu nunca pensei dessa forma. E acho que por isso até que eu consegui desenvolver bem, porque eu acho que eu conseguia passar
essa credibilidade, digamos assim, para as pessoas, né? Eu sempre falei que eu só vendo o que eu compro, então nem sempre eu vendia um produto que existia porque eu não achava ele, sei lá, num custo-benefício ou num tempo, entendeu? Legal, então eu realmente não vendia. Eu vendia o que eu comprava, até porque eu podia, né, trucar. Se a pessoa me perguntasse, eu falo, tá aqui, eu abri a minha apólice e falava aqui, ó, eu tô te vendendo exatamente, né, o que eu tenho e tudo. Obviamente, cada um na sua necessidade, porque é assim, né? Nós somos o alfaiate do seguro. Então, e justamente por isso você tem que pensar no cliente em primeiro lugar, né? Não tem jeito. Então, eu fui fazendo isso respeitando, e dali um pouco isso virou uma paixão. E quando vira uma paixão, né, que é quando você levanta e você não pensa que você está indo trabalhar, né, você está indo se divertir, essa que é a verdade, isso virou para mim uma diversão, estar na frente das pessoas falando sobre seguro de vida, sabe? E as pessoas te dando aquela credibilidade no seguro de vida. Aí foi também muito rápido que eu perdi aquela trava, aquela vergonha, né, principalmente com os amigos no início. Né? No início eu procurei vender para o pessoal que eu não conhecia, eu não conseguia ir nos amigos, que era o contrário do que a seguradora, a premissa da seguradora é você ir primeiro nos amigos e eles indicarem, por serem amigos. Na sua rede. Né? Mas, querendo ou não, assim, por incrível que pareça, são os que mais têm preconceitos, para te falar a verdade. São os amigos, entendeu? Então a gente acha que não, mas são os amigos que têm esse preconceito e que passam isso para você. E aí eu comecei a me destacar no pessoal de fora. E para você ver como são as coisas, naturalmente os amigos vendo esse destaque, eles aproximavam e falavam, agora eu quero conhecer. O que você está fazendo? Não, eu faço isso. Eu quero conhecer, quero ver. E escutavam de repente de um amigo em comum, pô, muito legal, Léo veio aqui e tal, não sei o quê, protegeu minha família e tal, é ótimo, a empresa é ótima e tal. E aí as pessoas passaram a me perguntar, hoje meus amigos são todos clientes, né? Mas eu comecei, por incrível que pareça, por fora. Para poder chegar nos amigos. E essa paixão, e eu falo para todo mundo que se você não... E não é só pela venda, né? Mas é pela o que você vende. Né? Se você não for apaixonado por isso, é muito difícil você conseguir vender. Né? Porque vender o que você não acredita, vender o que você não compra, vender pelo dinheiro, entendeu? Assim, você vai vender. Se o produto for bom, você vai vender. Agora, dali um pouco, você vai começar, e a área de vendas é uma área que você escuta muito mais não do que sim, naturalmente, né? E aí que você aprende, que é o que a gente estava conversando, você não aprende com sim, você aprende com não. Experiência você ganha com não, né? O porquê não, por que não, o que eu fiz de errado? O sim é muito, muito mais fácil. E até emocionalmente é o não que te abala, né? Então, essas pessoas vão ver que quando você é apaixonado por isso e competitivo, e começa a juntar talento, esforço, competição, tudo isso, né, quando você bota ali no liquidificador, aí você vai ver que você se torna um vendedor de alto nível. Né, que é o que todo mundo, quando entra para vender alguma coisa ou para se tornar um vendedor igual ao atleta, por isso que a gente está fazendo essa comparação com o esporte, né, você quer ser um atleta de alto nível, você quer ser um vendedor de alto nível. É que nem você falou, né? O atleta também entra para se divertir também. Mesmo na competição, ele gosta tanto que ele se diverte. Exatamente. Né? E aí você falou. E eu acho que tem um ponto, Rodrigo, que você já comentou também, e que você comentou agora, Léo, que é a questão de pensar no cliente e mais do que em você. Isso gera confiança. Né? E eu já vi você, Rodrigo, falando sobre isso, né? De que vender é gerar confiança. Você só vende quando você tem confiança. Né? Porque a gente fala muito aqui, né, que a venda, quando você vai destrinchar o que acontece para alguém comprar, eu só compro alguma coisa se eu estou confiando que o produto é o produto certo para mim, senão não compro. Que a empresa é a empresa certa para estar por trás daquele produto, porque se eu não confiar na empresa também não compro. E que o Léo, que o vendedor, não tá, que eu confio nesse cara. Porque é aquilo que acontece muitas vezes. Você está diante de um bom produto, diante de uma boa empresa, mas você não confia no vendedor. Por isso passa a ser o principal. É o vendedor. Principal. Entendeu? É o principal. Porque a empresa e o produto tem outros vários. Por que ele vai escolher você? Né? E aí é o ponto que, tipo assim, e isso é muito interessante. Quando você analisa o mundo dos negócios como um todo, a gente não faz negócios necessariamente com o melhor produto ou com a melhor empresa. A gente faz com pessoas em que a gente confia. Eu, quando eu estava à frente de uma empresa, né, que era uma operação comercial gigantesca, eu que tinha caneta na mão. Cara, eu dava prioridade para a gente fechar negócio com empresas que eu já conhecia. Que às vezes era amigo meu que estava lá na frente, eu sei a índole do cara. Ah, mas a outra é melhor. Tá, mas esse daqui eu conheço.
Então, vamos fazer um negócio com esse aqui. Que a chance de errar é menor. É menor, porque eu conheço, o cara já me conhece, então não é uma relação do zero, é uma relação que já existe. Né? E tudo isso é confiança. E quando a gente para pensar, até no pitch de vendas, né? Todo vendedor tem lá, o meu pitch de vendas é isso. O que você está fazendo? Você está transferindo confiança para o cliente para ele chegar no momento de falar, realmente, faz sentido. Não, e o combustível do vendedor? Qual é o combustível do vendedor? A recomendação. Você ser recomendável, né? Você se tornar recomendável. A referência. Esse é o nosso combustível, entendeu? Então, assim, dentro do que eu faço, né? Dentro, por exemplo, da seguradora, se você perde esse combustível, você para, você entendeu? Porque se você deixa de ser recomendável, você não tem para quem ligar. Né? Então, e você só vai ter para quem ligar se você for recomendável. Você só é recomendável se você for confiável. Né? Se você realmente fizer um bom trabalho e passar essa confiança, essa credibilidade, etc., porque a pessoa vai falar com o outro, eu aprovo. E não é todo mundo hoje em dia que assina embaixo para uma pessoa que de repente nunca nem viu. Né? Porque assim, quando eu olho para trás e vejo que eu sentei com pessoas que eu nunca imaginei à mesa para poder falar sobre isso, e essas pessoas me recomendaram para outras sem nunca ter me visto, essas pessoas terem assinado, né, um contrato de seguro pagando uma grana, né? Pagando realmente, né? Cifras altas, né? Cifras altas, planos altos. Você fala assim, o cara me viu 2 vezes, foram 2 visitas, e ele topou em assinar e pagar isso para proteger a família dele. Você sai muito orgulhoso do seu trabalho. É uma satisfação. E é um reconhecimento absurdo. Não, é impagável. É impagável. Não tem dinheiro que realmente pague isso, entendeu? Por isso, realmente é um tesão. E só quem é de vendas que sabe essa sensação. Né? Entendeu? Assim, acho que nem o reconhecimento no palco paga quando você sai de um cliente, que você faz ele assinar um papel que ele te viu 2 vezes na vida e que ele olha para você e fala, eu confio nesse cara. E que não foi ele que te procurou. E que você ainda foi recomendado. Confio nesse cara. Muito legal. É um negócio assim impressionante. Eu até arrepio de falar de tão bom que é. Muito bom. E é muito legal você falar dessa questão da recomendação, porque você falou um pouquinho sobre talento e esforço, né? Talento versus técnica. E ser recomendado, pegar essa recomendação, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, é técnica. Você gera confiança, você gera o relacionamento pelo talento, né? Na sua maioria você consegue desenvolver também, mas muito vem do talento de cada um. Mas ser recomendável entra já numa parte de técnica que, poxa, o cara pode te amar, mas se você não extrair dele essa recomendação, faltou técnica ali para você. E aí entra num outro assunto aqui, né, que a gente queria falar um pouquinho sobre essa parte de talento versus esforço. Quando a gente fala de talento no mundo de vendas, a gente fala muito sobre ser persuasivo, né, ser um cara que ganha um debate, convincente, e você é esse cara, né? Você é esse cara que, assim, se a gente botar aqui para falar sobre futebol, você vai vender o Galo assim como se fosse o melhor time do mundo, né? Tá errado. E atualmente era. Atualmente ainda é. A convicção dele. E atualmente ainda é. Até que outro ganhe, ainda é. E eu vou contar uma história engraçada aqui, né? De uma dessas. O Léo já me vendeu várias coisas, assim, não financeiramente, mas várias ideias, né? Nosso tempo juntos, que eu olho para ela e falo assim, velho, como é que eu fui fazer isso, né? Poder de convencimento dele. A gente participou de uma convenção lá em Las Vegas, né, de reconhecimento, e a festa de abertura da empresa, né, que ia ser foi lá no Bellagio, a gente estava hospedado no Bellagio. No dia ia ter uma luta do John Jones, né, a volta do John Jones, no mesmo horário, mas era a festa de abertura da empresa, do evento que a gente foi para lá por causa desse evento. E aí, desde o primeiro dia, ele estava assim, a gente vai ver a luta. A gente vai ver a luta. Eu falei assim, não, Léo, você tá doido, cara. A gente está indo para viagem para ir pro reconhecimento, é a festa de abertura. E a luta estava cara também, acho que estavam $600, $800. E eu falei assim, não vou. Cara, o que vocês acham? Quem venceu esse debate? Quem que foi para a luta? Quem que foi para a festa de reconhecimento? Não, e olha como foi uma coisa boa para nós, né? Nós fomos para a luta e fomos para a festa. A gente pegou um pouquinho de cada. Aí eu falei para ele, você está em Las Vegas, o cara vai lutar e você não vai ver. Tem que ver. Tá vendo aí a argumentação? Tá vendo como é que é a história? Fomos lá ver o cara, foto e tal. E chegou no meio termo, né, Léo? Você conseguiu fazer as duas coisas, então você, né, no final das contas você chegou no final da festa, tá? Só mostramos que a gente estava lá. Mas, do meio enfim, pro fim, mas a gente fez os dois. Fomos nos dois. Mas onde é que eu quero chegar assim, né? A gente fala muito sobre, quando a gente pensa num vendedor que a gente fala assim, poxa, esse cara tem o dom, tem o talento. São essas características que você possui, né? A gente não precisa ficar humilde aqui, a gente sabe que você possui.
Mas até onde vai o talento e até onde entra o esforço, né? A gente tem outro conceito aqui no CT que a gente fala assim, né? Com talento ou esforço, você pode chegar no topo. Mas quando você junta as duas coisas, você quebra recorde. Né? Para você, qual dos dois tem um peso maior? Eu não coloco peso, não. Eu acho que eles são iguais. E eles andam juntos, né? Obviamente, assim, modéstia à parte, eu acho que eu realmente tenho talento, eu acho que realmente eu tenho o dom. Eu nasci com esse dom de vendedor. Acho mesmo. Mas, assim, eu lembro que as pessoas olhavam para mim e muitas vezes até falavam, mas é fácil para ele. Sim. Como se fosse, não é fácil para mim. Eu posso até conseguir com menos esforço do que essa pessoa. Mas você não chega lá em cima sem esforço. Esquece, entendeu? Agora, pode ser que para essa pessoa que acha que é fácil para mim, para ela chegar lá em cima, ela tem que fazer um pouco mais de esforço. Beleza, faça um pouco mais de esforço. Né? Igual a gente estava comentando aí, comparando, fazendo analogia com o futebol e ao esporte também aqui entrando, do Messi com o Cristiano Ronaldo. Né? A gente sabe que o Messi tem muito mais talento. Agora, falar que ele não tem esforço, é o que a gente está falando, 6 vezes melhor do mundo. E quantas bolas de ouro? O cara é atleta de alto nível, tem que treinar muito, entendeu? Tem que se esforçar muito para conseguir esse feito. E o Cristiano Ronaldo sabe que ele tem que se esforçar mais ainda para conseguir chegar no nível do Messi. Que é mais talentoso, querendo ou não. E você sabe que tem gente que coloca que tudo é treinável, né? E esse é um ponto, né? Assim, qual o nível de esforço que você vai ter que fazer. Mas você consegue também, mesmo que você tenha menos talento, você fazer. E no que você comentou, Zied, assim, até tem questão de persuasão e tudo. Tem técnica também. Sim. Né? Você tem técnica de, às vezes, você entender um pouco como funciona a inteligência emocional. Né? Em que momento você vai rebater, em que momento você vai só ouvir, né? E se colocar no lugar do teu cliente, entender o problema dele e tudo. Então, eu pelo menos acredito muito nisso, Léo, e aí é bom te ouvir também em relação a isso. Quer dizer assim, no fundo, eu acho que tudo é treinável. Né? E tem gente que sai na frente. Eu acho que é o teu ponto, entendeu? Então, você sai na frente do que a média. Excelente, e isso é um facilitador para você. Mas para quem não tem como, né? Treina como. Que você chega lá. E o exemplo que você deu do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele é fantástico. Você imagina, o Cristiano Ronaldo, para ser melhor do mundo, ele teve que disputar com o Messi, nada mais do que o Messi. Só. E acabou depois sendo vice-versa, né? Porque o Messi, mesmo com talento, tem um cara para puxar. Isso. Então ele teve que se esforçar. Então por isso que é sempre bom você ter a disputa, né? Sadia, digamos assim, né, para poder ter um cara que pode ser mais talentoso, mas você falou, vou ganhar desse cara, eu vou me esforçar mais, mas vou ganhar desse cara. E o outro que tem o talento fala, só com talento eu não vou conseguir. Sim. Eu já saio na frente, se eu perder para esse cara, né, ou seja, eu já saio na frente, eu não posso perder para esse cara. Então tem que se esforçar. E por isso que foi lindo. Competição sadia também. Não, foi lindo, né? Legal. Então, assim, é o que acontece muito na área comercial e na área de vendas, né? Você ter sempre um cara que você quer ganhar, entendeu? E o cara quer ganhar de você. Entendeu? E a gente abraça, faz churrasco, brinca, mas dentro de campo é guerra, igual futebol, entendeu? Não tem conversa. Lá fora nós somos amigos, aqui dentro nós vamos disputar um contra o outro. E aconteceu isso comigo dentro da nossa equipe, né? Eu disputei com o Rafael, né? Com o Fly, o ano inteiro, que é meu amigo, entendeu? Eu levei ele para nossa equipe. Eu treinei, né? Fui eu que treinei, ele fala que, pô, Léo que me treinou, que me ensinou, e ele disputou o campeonato cabeça a cabeça comigo. Entendeu? Então, para mim, foi um prazer enorme poder ter disputado com ele, com um amigo, entendeu? Que elevou o nível hard e poder ter ganho, né? Finalmente, porque eu bati na trave várias vezes e acabei depois ganhando o campeonato e da forma que foi, com um amigo disputando. Então, legal. Assim, foi legal demais. Agora, as pessoas sempre querem, na verdade, principalmente nessa área, o atalho. As pessoas não têm jeito, elas querem o bizu, o atalho. Elas acham que com o jeitinho, né? Isso é cultural, né, do brasileiro. É sempre, não, vou dar um jeitinho aqui, que com um jeitinho eu consigo vender mais, eu consigo vender melhor que esse cara, consigo. E não tem jeitinho, entendeu? Então, toda vez que me perguntava, eu falo, meu amigo, não tem jeito, cara. É trabalhar. Aí as pessoas, mas você tem um mercado melhor, mas você tem isso, mas você tem aquilo. Eu falo, meu amigo, não é assim. Eu comecei do zero também, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Entendeu? Então... Eu vi outro dia, acho que eu comentei com você, o Patrick Mouratoglou, que foi treinador da Serena Williams de tênis, né? E ele comentou, falando isso, porque ele treina hoje a Simone Halep, que é uma das top também,
Então, assim, ó, se alguém chegar para você e falar que você tem talento, não ouça. O maior talento é o trabalho duro, né? É o hard work que ele fala. Então, assim, valorize o trabalho duro. Você pode ter o teu talento e tudo, mas não deixa ele subir na tua cabeça. Claro. Quando Senão, eu entrei, eu não sabia que eu tinha talento. Eu não sabia que eu tinha talento. Eu até, inclusive, para isso, que é uma coisa muito difícil, né? Você vender seguro de vida, acho que é a coisa mais difícil. Tanto é que brincam, né? Que quem vende seguro de vida vende qualquer coisa. Né? Você vai vender um pedaço de papel que o cara não quer usar. Pronto, simples assim. Então é realmente muito mais difícil que você vender um apartamento, um sonho, né? Um carro. É muito mais difícil. Mas, de repente, é até mais recompensador, né? Então, assim, você fica... Porque você sabe que o negócio é muito mais difícil. E não é à toa que paga bem também. Exato, claro, né? exato. Então, Claro. paga bem porque é difícil. O que o Patrick, esse cara lá falou, foi muito interessante. Ele falou assim que o verdadeiro talento é você conseguir trabalhar duro por muito tempo. É você conseguir manter um alto nível de trabalho duro durante muito tempo. Porque, beleza, trabalhar duro muita gente consegue. Agora, você consegue por um dia, por um mês, por um ano, por 5 anos, por 10 anos. Aí tu falou, aqui você começa a ver talento. O cara que consegue manter nesse nível. E era muito legal, Léo, porque você falou, de fato, todo mundo via às vezes o teu resultado e falava assim, pô, lá é fácil. Né? E às vezes eu que aprendi com você, eu tenho o mesmo privilégio do Rafael de falar que, cara, fui treinado por você foi um cara que pegou na minha mão quando eu comecei lá, me ensinou um monte de coisa. E às vezes quando outras pessoas vinham para aprender comigo, e acho que daqui a pouco a gente entra nesse ponto, né? Porque uma hora a gente aprende e depois a gente ensina, né? E isso é muito legal. E aí eu tive a chance de ensinar algumas pessoas que elas falavam assim, tá, mas como que o Léo faz? Como é que é? O que ele fala diferente? Eu falei, não, ele fala exatamente isso aqui, ó. Não é possível, tem que ter alguma coisa diferente. O diferente é que ele fala isso, só que, tipo assim, 20 vezes mais que você. Esse é o diferente dele. Não tem segredo. Não, e é incrível porque você sabe que você é talentoso também, né? Você sabe, tanto que o Rodrigo é talentoso, e eu vi isso desde o início, né? Você também tem então, esse talento, né? Lógico que você tem, que eu também aprendi, entendeu? Que você, quando eu peguei na sua mão e a gente foi e eu vi, né? A gente, obviamente, debatia antes e depois e tal. Então, assim, eu vi que você também tem, né? À toa que você está brilhando também. Mas problema das pessoas é que sempre elas olham para o lado e falam assim, para esse cara é fácil, já com uma justificativa do que para ela é difícil. Entendeu? Ela já está justificando que para ela é difícil, ela já está justificando o fracasso. Que ela não vai conseguir. Que não vai conseguir. Então, eu só fui descobrir que eu tinha talento quando eu estava lá em cima, já voando e tudo. Aí eu fui descobrir que eu tinha talento. Sim. Entendeu? E algumas vezes eu me sabotei. Me sabotei com medo do fracasso. Entendeu? Depois que eu perdi o campeonato lá, né, roubado, vocês estavam, né, mas ele já estava comigo e tal, e que para mim aquilo foi o primeiro baque, né, da minha vida que eu achei que foi o maior trauma, e depois eu fui, né, o homem lá de cima falou, não, mas aquilo ali, a gente estava conversando, eu falei assim, aquilo ali, por incrível que pareça, na época foi muito ruim, mas aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu, da forma que foi, entendeu, para o meu desenvolvimento, até porque quando você principalmente em área comercial, você começa a se destacar, você você atinge um alto nível muito rápido, como eu atingi. Primeiro que seu telhado vira vidraça, né? Você tem telhado de vidro. Então, todo mundo quer achar a fraude, o erro ali. Não, e todo mundo quer exatamente te puxar. Depois do que aconteceu, as pessoas, né? Aconteceu com outro, fala esse aqui também, vamos ficar de olho. E a outra coisa é que as pessoas passam a te ver como um ET. Sim. E isso mexe muito com a cabeça. Né? Então, o ego, né? Ego e vaidade. Aí entra no maior perigo que existe. Isso é do ser humano, né? Não vou falar só do mundo de vendas, porque isso serve para político. Né? Você dá dinheiro e dá poder, meu amigo, acabou. Aí você descobre quem é a pessoa. E muitas vezes, assim, a pessoa aprende. Né? Se eu falar que eu não fui em determinado momento, mentira, eu fui. E eu estava no momento, quando eu perdi o campeonato, me sentindo o rei da bala, entendeu? Eu falei assim, eu sou melhor que todo mundo mesmo, para mim é muito fácil, que as pessoas ficam falando que é difícil, para mim é muito fácil, e eu estava no auge da minha prepotência e da minha arrogância, quando eu tomei esse baque, entendeu? E depois outros da vida. E no meu caso, eu sempre falo isso, eu tive que aprender na marra. Então, assim, eu acho que as pessoas podem tentar aprender sem ser na marra como eu, né? Sem
acontecerem coisas na vida pessoal ou até na vida profissional, tem a chance daqui em vida a gente sempre ser melhor como pessoa, isso vai te tornar um melhor vendedor também, mas sem ser na porrada. E no meu caso foi na dor, foi na porrada. Entendeu? Puxando esse tema que é legal, e na questão do esporte, qual a importância da derrota? Você está dizendo exatamente isso, quer dizer assim, uma derrota que você teve, pela circunstância que teve, ou o que for, mas ela te trouxe para talvez um mundo mais real em relação ao que você estava achando e fez você vencer depois. Né? Isso, assim, e aqui, como a gente falou aqui, né? Quer dizer assim, o mundo de vendas ele tem muito mais não do que sim. Né? Então, como é que a gente lida com esses nãos e como é que a gente faz desses nãos uma alavanca para a gente chegar no sim. No sim da nossa vitória, do contrato que a gente faz ou do campeonato que a gente ganha. Né? Como é que você enxerga essa questão, Léo? Assim, é muito mais não do que sim. E no nosso produto, né, no nosso segmento, no caso, então, nem se compara realmente com os outros. Então, assim, eu não consigo, é tão normal você ouvir não, que você tem que ter essa inteligência emocional de realmente, não é se acostumar, não é aceitar, claro, né? Claro. Mas é você saber lidar com aquilo ali, né? Porque assim, tem semana que é só sim, ela é incomum. Tem semana que é só não, você tem que saber que ela é incomum também, sim. Entendeu? Você tem que saber que, por isso, a alta performance, por isso, no nosso caso, o alto número de visitas, entendeu? Por quê? Porque quando você tem muita gente para visitar, você está muito mais perto do sim. Quando você tem 1, 2 pessoas, meu amigo, você tomou 1, 2 não, acabou. Excelente. Acabou a tua semana, acabou o seu psicológico, né? Acabou o seu emocional, e aí, pô, você chega em casa, aí você desconta em casa, desconta com esposa, desconta com filho, aí você corre o risco de acabar a família, acabar casamento, enfim. Assim como o auge também. Claro. Assim como o auge, que a gente está falando de ego, de vaidade, também. Você achar que você é muito bom, muito isso, tem dinheiro para poder fazer o que você quiser e tal, isso também pode acabar com uma família, sabe? Legal. Então, é você saber ali dosar... Aquilo que eu falei, ter a postura de aprendiz sempre, né? Sempre sim. Aprender não só com as pessoas que estão no seu meio, seja elas vendedores do mesmo segmento, seja de outros, porque você está sempre aprendendo, mas com o próprio cliente. O tanto que eu aprendi com os clientes, entendeu? Por isso que é experiência mesmo. Quanto mais você senta, quanto mais não você escuta, mais você aprende. Então, eu já escutei não arrogante, você sai indignado, né? O cara realmente nem olhou na tua cara, o cara... né, desdenhou, o cara debochou, o cara riu, já acontece, igual acontece com todo mundo. Assim como eu já escutei não, construtivo, do cara falar, conversar comigo, sair abraçado comigo, entendeu? Eu lembro que eu fiz aqui uma reunião, nunca mais esqueci, aqui na Traffic, né, do Rafael. E eu lembro que ele chamou um ou dois, um consultor que era até da Globo, negócio que acompanhava ele, outra pessoa, eu lembro que eu fiz uma reunião assim, eu dei um show, eu saí, ele falou assim, obrigado pela aula. E ele não fez. Ele não se tornou cliente. Mas eu saí de lá, assim, super satisfeito. E até hoje eu guardo isso, entendeu? Que o cara, até cabelinho branco, experiente e tudo, chegou e falou, pô, muito obrigado, cara, pela aula. Você deu uma aula aqui, a gente não imaginava e tal, muito legal e tal. E ele não se tornou cliente, entendeu? Então, isso me satisfaz a gente, querendo ou não, entendeu? O cara falar que aprendeu ali alguma coisa. Assim como várias vezes eu escutei do cliente. Assim, eu não vou fazer por isso, por aquilo outro e tal, né? Você, de repente, não está num dia bom, numa semana boa, que é normal, todos nós temos problemas, e de repente você vê, puta, eu não devia ter falado aquilo, né? Não devia ter feito dessa forma, não devia ter forçado, principalmente no início, né? Que a gente, querendo ou não, a gente dá aquela forçadinha, então, e eu não sou a favor da forçada, de barra, entendeu? Eu sempre me preocupei muito com a questão da inconveniência, sabe, de você se tornar amigo, por exemplo, por conta de um interesse por trás disso, entendeu? Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso, porque isso não sou eu, e eu não tenho nada contra quem seja. Tem gente que precisa de uma forçadinha, eu entendo, mas isso é uma coisa minha, e eu sei que tem gente que precisa de um empurrão, a pessoa precisa, aquela pessoa, não são todos, mas eu sempre parto da premissa, o vendedor é o seguinte, se coloca no lugar do cara o tempo todo. Porque aí você sabe o caminho que você vai seguir, entendeu? Se você se colocar, o que você está fazendo com ele, se você gostaria que fizesse com você, a forma que você está fazendo, o que você está falando, a empurrada que você está dando, a encheção de saco, né, ligando no WhatsApp, se você se colocar no lugar, eu acho que você consegue controlar melhor
É a boa medida. É a boa medida. E aqui também a importância que você falou do jogo mental, né? A gente já viu várias pessoas boas se perderem no meio do caminho porque não conseguiam separar essa questão da rejeição do profissional para o pessoal. Sim. Muitos bons vendedores, muitas pessoas que você olha assim, pô, esse cara tem uma carreira pela frente. E ele acaba levando muito para o pessoal. A rejeição não é a a você, rejeição né? não é a você. Exato. Muitas vezes é o produto, às vezes é o tempo de compra do cliente, às vezes é alguma coisa que deixou ele com o pé atrás, às vezes o cara não tem o poder financeiro para comprar, Sim, né? sim. Eu até lembrei de uma coisa que o Léo falava muito, eu vou comentar daqui a pouquinho, mas essa questão, né, e eu digo que você já, poxa, liderou muitas equipes, o Rodrigo também lá, eu já tive vendedores, a gente vê o tanto de pessoas que se perdem no jogo mental. Porque não vou nem dizer que são pessoas vaidosas, mas quando ele leva para si aquele não. Mas são, é porque o nós cara todos vai... somos. Isso, mas eu digo assim que não é vaidoso aquele cara, porque aquele cara é extremamente vaidoso, mas todos temos vaidade. Temos. E muitas vezes a gente acaba levando o não para a nossa vida pessoal, achando que é uma rejeição. E pior, A dos nossa amigos, pessoa, que é pior das ainda, pessoas próximas. porque o que eu vejo as pessoas se perderem, saírem e travarem, é porque a rejeição é ruim para qualquer pessoa, sob qualquer aspecto, né? Mas você visitar, né, amigo, né, e a pessoa, de repente, não faz com você por algum motivo, você se sente rejeitado, e isso aí é o pior dos mundos, né? Porque você fala, se meu amigo não confia em mim, quem vai confiar? Aí é aquela coisa, né, como é que você visita outra pessoa se sair de uma visita com um amigo seu e o amigo seu é destruído. Mas um dos segredos, eu acho que você colocou muito bem, né, Léo? Assim, é a questão da postura de aprendiz. Quando a gente toma um não e não leva para o pessoal, a gente está olhando e falando assim, o que eu posso aprender com isso? Né? Esse não foi para mim pessoa, foi para mim talvez em relação à minha técnica que eu usei. Talvez para mim profissional. Né? Profissional, exato. Né? Então assim, eu talvez não consegui passar direito o conceito do produto ou o conceito do benefício e não funcionou. Ok, mas o que eu aprendo, né? Eu já vi a Bia Haddad, tenista, que ela fala, tem dias que eu ganho, tem dias que eu aprendo. Né? Então ele faz parte, é bem isso, né? E essa postura de aprendiz que você comentou, eu acho que é bem na linha do que você comentou agora, Zé. Fundamental. Eu acho que assim, até trazendo para minha experiência que eu cresci com vocês, eu lembro que no meu começo, uma das coisas que eu fazia, todo cliente que eu não fechava uma venda, eu entrava no carro, eu anotava, tinha um bloquinho no celular que eu anotava qual foi a objeção que o cara deu, por que eu não fechei. E aí eu lembro que várias vezes, não sei nem se vocês vão lembrar, mas várias vezes eu ia neles, no Léo, no Zied, nos outros. Cara, o que você falaria pra esse cara aqui? Ah, eu falo assim, sensado. E você, o que você falaria assim, sensado? Pô, beleza. Aí na próxima, eu já era outro motivo. Aí eu já anotava, cara, e aí, o que você faz nisso aqui? Né? E entra muito no que a gente tá falando, de você tá no meio de pessoas onde você vai crescer. Né? E até pegando um outro gancho, algo que vocês estavam falando, a questão da inteligência emocional. Eu acho que tem dois lados. Um é você entender que o não, ele não é para você, mas também o que eu vejo muito vendedor fazendo, principalmente quando entra nesse negócio de competição, é não comemorar o sim. Né? Eu lembro de uma vez, não sei se você vai lembrar disso, logo quando eu comecei, eu devia estar com 4, 5, 6 meses, e a nossa equipe, putz, a gente fazia contrato pra caramba, era sempre muito diferente até das outras equipes de Brasília, né, o nosso resultado. E teve uma semana que eu fiz acho que 5 contratos, e quando você fazia 3 já era muito, eu fiz 5. Só que aí ele fez 7 e ele fez 6. E aí na reunião de segunda-feira eu tava tipo cabisbaixo. Eu tava tipo assim, putz, que droga isso aqui. E aí ele me deu uma bronca. Você me deu uma bronca assim, cara, tua semana foi sensacional. Véio. Você tem que sair com tua esposa pra comemorar. Não é porque eu fiz melhor que o teu resultado não foi bom. E aí ali cara, realmente eu tenho que comemorar o sim. Não é porque eu tô em segundo, terceiro lugar no ranking que eu não tô bem. Porque às vezes o cara que tá em primeiro, ele fez mais que eu, cara. Parabéns. É só você juntar tudo que você tá falando. Pra você ver, você falou do cliente dar não, ou seja, a gente está aprendendo com o cliente, igual eu falei, porque isso é um aprendizado, né, de você depois buscar o sim, qual foi a objeção que ele deu, então você está ali aprendendo, e a questão você fez 5, eu não lembro, né, 7 e tal, mas de sempre ter alguém ali, porque de repente, aquele negócio, várias vezes você faz uma semana excelente e de repente na outra você dá uma caída porque você relaxa. Entendeu? Você relaxa, normal. É igual no esporte.
Então, quando você faz, e eu lembro que lá atrás, né, antes até de você entrar, eu lembro que tinha, né, disputa e tal, e sempre assim, você fazia, a hora que você ia ver, tinha alguém que fazia um pouquinho mais. Eu lembro que tinha sempre alguém que fazia e ficava esperando meu resultado para poder, sabe? E eu esperando da outra pessoa. Isso é legal, que é aquela competição saudável. E é igual quando a gente fala que a gente compete entre a gente, né? E é guerra aqui dentro, né? Mas nós somos amigos e tal. É a mesma coisa quando você vai no cliente e escuta um não. Você não pode levar aquilo pro pessoal, deixar de falar com o cara, deixar de, né, um amigo em tudo, perder um amigo por conta de um negócio desse. Mas abala. Deixa eu pegar um gancho legal, que eu acho que você tocou num ponto. E aí também do mercado de seguros, eu acho que funciona muito assim. Eu não sou do mercado de seguros, do mercado de tecnologia. Então, assim, talvez é legal para a gente ilustrar. Eu sei que vocês têm muito uma questão de quantidade, né? Essa questão de tantos contratos por semana e tudo. Quando você pensa no ano, e aí que você está falando do campeonato, né? É a maratona. É a maratona, né? E aí você tem uma questão. Às vezes você tem a quantidade de contratos, né? E aí você tem um tamanho de contrato. E às vezes você tem um contratão. Sim. Como é que você planeja o seu ano, o seu campeonato, sabendo que, beleza, você tem uma referência que é a quantidade de contratos por semana, mas às vezes vai pintar um contrato grande que você não vai levar uma semana para fechar, você vai levar 3 meses para fechar. Mas ele te dá 6 de vantagem. Mas ele te dá 6 de vantagem. Como é que você lida com essa questão do contratão, contrato grande, e os contratinhos? O que é melhor e como é que você hoje... talvez você já tenha passado pelas duas situações, né? A situação de que você faz o teu número com um monte de contratinho e que às vezes você faz o teu número com 3 contratões ou 5 contratões. Como é que você vê? Isso é o mais legal no caso do nosso segmento, porque uma coisa precisa da outra. Então, se eu fizer um contratão, por mais que o contratão na pontuação me dê o campeonato, né, eu não ganho o campeonato porque eu preciso do número mínimo de contratinhos, ou de contratos, digamos assim. E o que eu sempre falei é que eu nunca tratei com diferença o contratão do contratinho. Né? Sempre falei. Então, assim, a mesma hora... Era a mesma, a minha o cliente quer pagar R$300 por mês e o cliente quer pagar 300 mil por exatamente. Quando a gente brinca, a sua hora é cara, né, e tal, a minha hora ela é a mesma por R$300 e 300 mil. É a mesma. Até porque várias vezes o de 300 mil saiu da indicação do de R$300. Pois é. Né? Algumas vezes. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, e eu sei que eu dependia dos dois. Então, eu não podia fazer diferença de tratamento, né? Porque eu precisava fazer o número de contratos para poder... Eu já sabia que eu fazia contratões também. Óbvio que não é uma coisa que é recorrente, é muito mais recorrente o contrato menor do que o maior, óbvio. Mas o contrato maior ele vem justamente para poder te dar aquelas alavancadas. E o contrato menor é para poder realmente encher o pote. Né? E isso serve também para a questão financeira. A pessoa que quer, até porque paga bem e quer ganhar o dinheiro mais rápido, ela tem que fazer alta atividade para fazer muito contratinho para encher aquele potinho dela, para poder ela já dar uma estabilizada, tranquilidade emocional. O contratão é mais risco, né? Exatamente. Não, tranquilidade emocional, tranquilidade financeira, para você estar bem quando aparecer um peixe grande na sua frente. Você não está dependendo só daquele cara. Porque quando você não tem os menores e você não tem uma estabilidade emocional, financeira e tal... A gente fala que fica binário, né? Ou é 0 ou é 1. Exato. Você chega ali, você treme, você de repente força um negócio que você fala, é tudo ou nada, eu preciso disso aí de qualquer jeito. E quando você vê que você não precisa, que aquilo ali é mais um, que você está bem tranquilo na frente dele, querendo mostrar que é mais importante para ele do que para você, aí as coisas fluem. Mas uma coisa sempre vai depender da outra. Legal. Isso é uma tremenda armadilha para a área comercial. Porque a gente vê muitas pessoas, né, a gente já ouviu esse discurso várias vezes, de pessoas que falam assim, eu vou fazer o contratão que vai garantir meu ano. Né? Mas o que acontece? Esse cara não tem volume, não está praticando o discurso dele ali todo dia, não está afiado. Então, ao invés de fazer ali 10, 15, 20 reuniões por semana, ele está ali procurando, né, o tiro certo, o sniper, né, que a gente fala. O ânimo dele vai caindo, porque, né, aí tem a questão da autoestima. O cara que está fazendo volume está fechando 3, 4 tem vitória todo dia, né? Está tendo vitória. Quando ele chega no cara grande, ele está muito mais preparado. Ele está muito mais preparado. Ele pegou muito mais recomendação, ou seja, ele está com o negócio dele muito mais saudável, porque ele está atendendo muito mais pessoas.
E a tendência dessa pessoa do tiro grande, que só busca isso, é rapidinho cair e parar. E fazendo essa analogia também com o esporte, é a mesma coisa. Um campeão de um Grand Slam, ele não chega lá disputando só o Grand Slam. Ele vai passar pelos Challenge, vai passar pelo ATP 500, vai passar... E ele vai pegando várias experiências, vai ganhando vários títulos menores. E entre um Grand Slam e outro, o cara disputa vários títulos menores para ele estar preparado para o grande título, né? Com o Marley, né? A pessoa quer pescar o Marley, mas não pescou a sardinha aqui ainda, ou seja, não sabe nem pescar. Quer pescar o Marley? Não vai pescar. Né? Dificilmente vai segurar no anzol, não vai segurar. Entendeu? É a cereja do bolo, né? Só que se o cara não tiver a base do bolo, né? A massa, o recheio ali, vai ficar com a cereja na mão. E outra, foi o que você falou também, o risco. Sim. Que é quem tem só contrato alto, cancelou um ali, te arrebenta. Em números, te arrebenta. Né? Então... eu acho que foi legal, porque eu também coloquei um ponto que é interessante. Tem empresas em que ela separa, inclusive, as equipes. E ela fala o seguinte, essa equipe, porque senão é na linha do que você comentou agora, né, Zé? Quer dizer, se você misturar o contratinho com o contratão, o cara, por exemplo, aquele que quer vitória todo dia, ele vai esquecer o contratão e vai trabalhar só no contratinho. Mas o contratão é importante também. Aliás, você pode ter, por exemplo, clientes que são grandes o suficiente para só ter contratão. Então você tem que ter gente trabalhando esse cara também e vai ser contratão. Agora esse cara vai ter o quê? 2 contratos no ano para trabalhar. Entendeu? Vai ter... venda muito maior. Exato. Mas aí é um perfil diferente e esse cara tem que saber trabalhar esse risco, né? E também ter, obviamente, gestão de pipeline, entender como é que ele consegue mitigar esse risco. Mas é um outro jogo, né? E é interessante que eu puxei isso exatamente para entender dentro do cenário de vocês, como é que vocês usam isso. E ficou muito legal de vocês colocarem que os dois são importantes. E primeiro, o pequeno faz a base e te dá a segurança para você correr o risco do grande. Segurança, né? experiência. A parte emocional, você tá tranquilo e tudo. Muito legal, muito legal. E nessa linha, até já puxando um outro ponto, né? Porque a gente está falando aqui de experiência, a gente está falando aqui de volume, a gente está falando de resultado. Aí para todos vocês, mas a gente conversa disso às vezes. Quando que vocês acham que o vendedor ele chega em algum momento em que ele vai... Porque a gente tem o vendedor e a gente tem o gestor, né? Quando que chega um momento da carreira ali em que o cara, se ele está tendo resultado, ele vai olhar para ser gestor? Digo porque eu já vi várias vezes acontecer o seguinte: você pega o cara que está tendo destaque e fala, agora você vai ser gestor. Só que às vezes aquele cara não tinha perfil para ser gestor. Exato. Ele foi promovido pelo resultado, Exato. não pelo perfil. Exato. Né? Como que vocês enxergam isso? O que vocês já tiveram de experiência com isso? Eu tive um caso muito interessante, que teve algumas vezes que me chamaram para eu me tornar gerente. Esse cara aqui me chamou para jantar e ficou 3 horas buzinando no meu ouvido, falando, não vai, não tá na hora. E foi a melhor coisa que eu fiz, não foi não ter ido, porque não estava na hora. Né? E quando aconteceu, lá em 2019, que eu fui para assumir uma empresa, aí realmente estava na hora. Né? Não, eu sabia que seria um excelente gestor, tem todo o perfil. Né? Então, é exatamente o que você está falando, tem que ter realmente o perfil, mas tem que saber a hora também. Né? No meu caso, eu até acho que eu conseguiria, mas o meu foi uma escolha mesmo de seguir essa carreira. Né? Pelo amor que eu tenho pela carreira e também por ela realmente premiar o esforço. Porque se você for ver, chega num ponto que se você se destaca, você se esforça, você une o talento, igual nós falamos, você passa a ganhar melhor do que o seu gestor, Sim. melhor do que o seu diretor, melhor do que o CEO da empresa. Exatamente. Então, chega num ponto que você é premiado por isso. Então, você pode optar em seguir essa carreira. É maravilhosa, entendeu? Assim como tem gente que tem perfil e que quer, né? É uma questão realmente de escolha. Agora, eu concordo contigo, que não pode é pegar o resultado e fazer daquele cara ali um gestor por conta do resultado, que você arrebenta ele dos dois lados, entendeu? Olha que legal, Léo. Eu tive na minha carreira, né, uma parte em que eu era só vendedor, e depois eu virei gestor e vendedor. Quer dizer, o fato de eu ter virado gestor não significa que eu deixei de ser vendedor. Obviamente que vocês colocaram muito bem, quer dizer, você tem que ter um perfil porque o jogo é completamente diferente, principalmente porque você tem uma equipe. Você vai vender a ideia. E você vai ajudar essa equipe a ter performance. Né? Então, assim, como é que você, numa equipe que nunca é igual, cada membro da equipe é de um jeito, está num nível de maturidade, num nível de técnica até, e você, como gestor, tem que fazer essa equipe funcionar.
Mas você virou gestor, você deixa de ser vendedor? Não. Que a gente comentou aqui no início. O presidente de uma empresa é vendedor. E eu aprendi isso de um jeito muito legal, porque assim, levando o presidente da empresa que eu estava em reunião com o cliente, levando alguém da minha equipe, eu e o presidente da empresa para falar com o presidente de uma outra empresa sobre uma negociação. E a postura, eu aprendi isso é muito legal, porque a postura do presidente da empresa era uma postura de vendedor. De vendedor, obviamente, com um nível de experiência enorme, e aí você aprende sabendo ouvir o cliente, se colocar no lugar do cliente e tudo. Aí você olha e fala, nossa, que legal, ele é um CEO e está fazendo o mesmo trabalho. A gente era uma equipe ali, nós três, né? Os três, no mesmo time. Né? Então, eu acho que é muito legal a proposição que você fez, Rodrigo, porque eu acho que, assim, primeiro, realmente, nem todo mundo tem o perfil, né? E o fato de você ter um bom resultado em vendas e você pode ter sucesso sendo sempre só vendedor, como você comentou, Léo, você pode ganhar até mais dinheiro, até sendo só vendedor, mas às vezes você quer também experimentar a vivência de ser um gestor. Sim. E de você ajudar uma equipe de vendas, que também é muito legal, sabe? Legal. É muito interessante. Eu passei por essas duas porque é interessante de compartilhar, porque é um jogo diferente, mas você não deixa de ser vendedor porque você virou gestor. Para você ver, eu até acho que eu tenho perfil, tanto é que eu já ensinei muita gente, assim, mas aquilo é uma coisa minha, eu gosto tanto, né, disso, do que eu faço, que eu prefiro ensinar, né, aqui as pessoas que estão do meu lado, do que de fato, né, virar um gestor e ter que sair de cena da parte ali né, da mão na massa, que é o que eu gosto, para poder só ensinar e gerir, entendeu? Então é uma coisa minha. Mas é o que você falou, não deixa de ser um vendedor, porque para você colocar dentro da sua equipe, você está vendendo. E tem uma habilidade que ela é realmente fora da carreira do vendedor somente, que é a de gestão de pessoas. E essa é uma habilidade que nem todo mundo tem, né? Tem técnica? Tem também. Dá para treinar? Dá também. E é difícil mas também. É um outro jogo. Exatamente, é um outro jogo. Você lidar com gente, com equipe, vai ser técnico de futebol. É isso. Olha no Brasil, os caras duram 2 meses, 3 meses, entendeu? Não deu resultado, ou o vestiário quer te derrubar, te derruba. É isso. Se a equipe, se você não for um cara bom, e a equipe quiser te derrubar, ela te derruba. É isso. Entendeu? É assim. É perigoso, inclusive. E o quanto que vocês acham... Que tem uma questão também que é muito comum, né, no mundo de vendas, que é o cara querer virar gestor porque ele cansou. Bom. Isso é o que mais acontecia, né? Não sei hoje não, mas é o que mais acontecia. Assim, isso a gente vê em diversos mercados. É o cara assim, eu quero me tornar gestor. Então, é aquilo que você fala. Por que você quer se tornar gestor? Aí você faz 3 porquê, você descobre que, tipo assim, na verdade o cara, não quero continuar nesse ritmo. Isso. A pressão tá grande, a pressão tá grande, o cara continuar nesse ritmo. E aí eu acho que é uma enganação, porque o cara acha que a pressão, quando ele for gestor, vai ser menor. O ritmo vai ser menor. Né? É outro esporte, é outro jogo. É outra pressão. É outra pressão, às vezes muito maior, porque você está sendo cobrado por um resultado que não depende de você. Que quando você é vendedor, você é cobrado por um resultado que, tipo assim, cara, é só você tirar a bunda da cadeira e fazer. Não só isso. Você pega um cara de destaque, de alta performance como vendedor, e ele ali vai ter que esvaziar o copinho dele, e ele não pode chegar lá falando assim, eu sou fodão. Entendeu? Porque ele vai ter que esvaziar o copinho dele e começar do zero, uma coisa totalmente diferente. Então não é porque ele foi o melhor vendedor, campeão, ou um ótimo vendedor, que ele vai ser um ótimo gestor. É começar do zero. Entendeu? Foi o que você falou. É realmente o cara querer buscar uma coisa diferente, querer ter destaque numa coisa diferente. E querer aprender. Realizar outro sonho. É outro sonho. É outra coisa. E é você ser reconhecido pelos outros, entendeu? Sim. Que é mais complicado ainda. Sim. Entendeu? Você vai fazer, de repente, um vendedor campeão para você ser reconhecido. Né? Então, assim, o cara tem que estar despido de qualquer... Por qualquer ego, qualquer maldade. Olha que legal, Léo. E aí, olha uma história interessante, né? Eu já tive no meu time de vendas vendedores que foram muito melhores do que eu como vendedor. Você tem que buscar pessoas melhores. Exato. Isso é tão legal quando você descobre uma joia, né? E aí você, na verdade, a sua missão como gestor, na verdade, é de você ajudar ele a decolar. Exato. Vai muito mais. E hoje ele é diretor também, entendeu? Então, assim, é muito interessante e também é uma realização como gestor de você ver um membro da tua equipe, primeiro se destacando,
como vendedor, ganhando campeonato, né, realizando como vendedor e depois também, se for o caso, subindo e passando a ser um gestor e compartilhando essas vitórias, essa experiência com todo mundo. Então, é um outro tipo de realização, que é a realização do gestor de ver alguém que ele ajudou a se destacar e a decolar. Né? Muito legal também. E o técnico tem esse papel, né? Não só de ensinar, mas também de saber o momento de cada pessoa, até o momento emocional, né? A gente teve um gestor em comum na seguradora e um crédito que eu dou para ele aqui, até mandando um abraço, é que ele, nos momentos que eu estava ruim, ele soube respeitar e soube me reaproximar na hora certa. Então isso é uma capacidade. Às vezes o cara não é nem o melhor professor, mas ele consegue enxergar essas coisas. Às vezes o cara é um ótimo professor, mas não tem essa sensibilidade, né? Então, essa junção das duas coisas faz muita diferença para um técnico. E olha só, eu tive com esse profissional, na época, ele já era de alto potencial, daí a gente fazia a seleção de quem tinha realmente um potencial mais alto. Então, aí eu tinha conversas com ele sobre a carreira dele, né? E aí era legal que eu chegava para ele e falava assim, vem cá, o que você quer na sua carreira? Você quer prosseguir como sendo um vendedor e cada vez com contas maiores, responsabilidades maiores como vendedor e talvez a questão dos contratos maiores, né, ok. Ou você quer virar um gestor e ser, de repente, o que eu sou hoje, né? E é legal que nessa época, ele optou, falou, não, eu quero continuar sendo vendedor. Talvez em outro momento e depois ele virou um gestor, mas naquele momento ele percebeu que ele, primeiro, gostava muito do que ele estava fazendo. Você falou da questão de se divertir, você falou lá no início. Então ele já estava se divertindo muito com aquilo e mais do que isso, ele ainda via que ele tinha muito a aprender como vendedor. Talvez depois, em um determinado momento, ele falou, pô, eu gostaria de aprender algo novo. Então aí eu vou testar ser gestor. Então foi muito legal esse tipo de conversa, sabe? Legal. Não, eu preciso fazer também aqui um parênteses, porque igual eu já comentei que as pessoas acham que é fácil para mim e tal, eu queria falar um pouco do momento que eu estou passando, que eu acho isso importante. Tá? Por exemplo, eu estou passando por um momento de recomeço, um momento muito difícil, que está sendo muito difícil para mim, sabe? E aí hoje você vê que assim, como você sai um pouco de cena, as pessoas, parece que você passa a não existir mais, entendeu? Aquelas pessoas que falavam, né, de tal, que mandavam mensagem, que era isso, era aquilo outro, vem fazer aqui palestra, vem dar curso, vem falar para não sei o quê, elas nem perguntam como é que você está, sabe? Então, eu quero deixar isso claro, que é realmente muito mais fácil você começar, né, do que você recomeçar. E por mais que as pessoas achem que não, porque eu estou falando aqui e vai ter gente que vai assistir e vai falar, não, é porque ele não quer, é só ele querer. De fato, tem um pouco de razão aí, mas eu quero que saibam que eu estou querendo e eu estou passando por dificuldade. Entendeu? Eu estou passando realmente por dificuldade porque eu também tenho dificuldade. Então, eu quero deixar isso claro para as pessoas, que eu não tenho essa facilidade, não sempre tive e não sempre vou ter essa facilidade. Agora, eu vou voltar? Espero que sim. Espero que eu com calma, né, com a estabilidade emocional, que eu hoje em dia tenho essa experiência, volte a ser competitivo, volte a ter, né, ser um vendedor de alta performance e tudo. Mas eu quero deixar claro que eu estou recomeçando e estou com bastante dificuldade. Isso é muito legal, cara, porque assim, volta pro negócio, né, do mundo do esporte. Pô, vou dar o futebol. O futebol você tem 1000 exemplos de caras que despontaram, aí de repente o cara, por qualquer motivo, seja de saúde, seja familiar, seja psicológico, qualquer motivo o cara tem uma queda, e aí fica aquela dúvida, né? Será que vai voltar? Será que não vai? E você vê o cara passando uma dificuldade por 1, 2, 3 temporadas e de repente o cara volta. Né? E vários, o Adriano foi um desses que falou, cara, minha volta... Voltou, mas não voltou. Voltou, mas não voltou. Mas ele falou isso, ele fala, foi muito difícil, eu queria, mas foi difícil pra caramba. Eu achei que ia ser fácil, porque eu já sabia, mas foi difícil pra caramba. Mas é porque é difícil, querendo ou não, e comparando com o mundo do esporte, você manter o alto nível por muito tempo, entendeu? Porque é físico, é mental, tudo, envolve um monte de coisa, entendeu? Então, assim, e você tem que abdicar. Que era, né, que a gente estava conversando, você tem que pagar o tal do preço. Né? Então, eu vejo muitos vendedores falam assim, não, eu não vou pagar o preço.
que é aquilo que eu falei, que é o cara já se desistiu, colocar como né? fracassado. Né? Porque assim, é lógico que você tem que colocar metas atingíveis, você tem que ir subindo degrau a degrau, para poder você conseguir chegar lá, mas quando eu escuto de pessoas que já estão lá, que estão ali, entre os primeiros e tudo, e eu já cheguei para amigo, né, nossa, falei assim, disputa o campeonato, tenta ganhar uma vez, ganha uma vez para você ver o tanto que é legal, é prazeroso você ganhar, e você tem condições. Ah, eu não quero pagar o preço. Aí eu vejo, não é que ele não quer pagar, é porque ele acha que ele não consegue. Sim. Ele já botou na cabeça dele que ele não consegue. Exatamente, porque se ele colocasse na cabeça dele, não, eu estou aqui entre os primeiros durante algum tempo, né? Então, assim, eu estou preparado para ganhar, porque é igual concurso. Sim. É igual concurso público. Você está com a sua senha ali e você vai se preparando, uma hora você passa. É a mesma coisa, você está ali entre os primeiros, você está preparado para ganhar. Basta você querer, de repente, pagar esse preço. E outra coisa, pode ser que você pague o preço e não seja naquele ano. Porque no ano que eu perdi, eu paguei o preço. Sim. Paguei o preço, mas não ganhei. Paguei o preço em outros anos e não ganhei. Até uma hora que eu fui recompensado. E falo que foi muito mais gostoso dessa forma. A recompensa demorou um pouco mais, mas ela foi muito mais prazerosa justamente por demorar mais. E o que aconteceu de pior, né? Eu ganhei, fiquei mais tempo em cima buscando, ganhei mais dinheiro, ganhei mais reconhecimento e tudo, ou seja, foi bom. Né? Obviamente, perdi um pouco do lado aqui, você tem que abdicar de algumas coisas, entendeu? Por isso que, voltando, é muito difícil você manter o alto nível, entendeu? Por muito tempo. Mas tem um negócio, Léo, que eu acho que é interessante, por exemplo, no teu caso específico, né? A técnica você já sabe que você tem, porque você já esteve lá. Você perdeu foi ritmo. Né? Então, assim, cai o ritmo. Você agora não é simples, obviamente, eu concordo totalmente com você. O recomeço é tão ou mais difícil do que o começo, mas você sabe que você tem todas as qualidades para chegar lá. Tem as ferramentas, mas você tem o hábito. Exato. É hábito. É exatamente. É igual você parar de malhar. Você para de malhar, você está malhando, Perfeito. você está ali. É hábito. Hábito. Você para de malhar, para você voltar é muito mais difícil. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Do que você manter. Então, o que falta para mim disciplina, você vai ter que me habituar novamente, ter essa disciplina. É isso que eu realmente estou buscando. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E é muito interessante porque quando você pensa alta performance em vendas, para mim não é o cara que é campeão. Assim, o cara que é campeão, para mim, tanto faz. Porque tem um monte que quando você analisa, por exemplo, estou olhando no ranking, né? Você tem um campeão. Você tem um monte de cara que está ali no top 10, que o cara está ali no top 10 tem 10 anos, 8 anos. Nunca foi campeão. Tem gente que foi campeão uma vez e sumiu. E sumiu. E aí tem cara que nunca foi campeão, nunca vai ser, porque às vezes no ano que o cara... Pô, vou dar o meu máximo. Teve outro lá que fez mais ainda. Fez mais. É o tal da sorte, porque as pessoas brincam, né? Postam, olha como eu tenho sorte, né? Ele está trabalhando, olha como eu tô... né? Essa analogia, mas é isso mesmo. Eu acho que a sorte, ela acompanha o esforço e a competência. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mais sorte eu tenho, exatamente. Mas a sorte, ela tem que existir realmente, entendeu? Para bater um campeonato. Não para você estar entre os 10, 15. Isso. Você sabe que com o seu esforço, sua competência, sua técnica, seu talento e do jeito que você todo ano chega ali, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você vai fazer, você sabe que você vai estar ali. Agora, bater campeão, a sorte tem que estar junto, porque não tem jeito, entendeu? Você tem que ter um pouquinho de sorte, assim como o cara que de repente até se esforçou mais, teve o azar, né, do outro, a sorte foi para o outro lado. Não tem. Tem coisas que não tem. Porque numa competição é aquilo, você não está jogando sozinho. Você tem fatores que não estão no teu controle. Só ganha um. Então um monte de cara bom. E o mais impressionante, infelizmente, no Brasil, é que segundo e nada é a mesma coisa. Entendeu? Então aqui não é valorizado o segundo lugar, o terceiro lugar e tal. É o cara que tem o troféu lá. Exatamente. Né? O cara olha pro palco e fala, pô, essa festa toda é só para um. Né? E assim, e não tem jeito. O cara que está ali em 10º, por 10 anos de 1.800, cara, é fantástico, entendeu? Mas ele não se sente bem, entendeu? Assim, não tem jeito, ele quer o campeonato, porque ele está ali perto, ele sabe que ele está perto. Por isso que eu falei do pagar o preço. Essa galera que está perto ali, que está batendo na trave muito tempo, e eu bati na trave, e eu sou do princípio que eu acho até melhor a pessoa bater na trave para ganhar do que já sair ganhando de uma vez, porque isso é ruim para ela, na minha opinião. Casca, né? Exatamente. E assim, é ruim para ela já bater campeão porque fez de repente um contratão e teve contratinho, mas acabou de entrar, por exemplo, na empresa. São duas coisas que eu sempre falei. Eu gostaria que na empresa cada ano ganhasse um, para todo mundo poder experimentar essa coisa legal que eu experimentei. Isso tem acontecido, felizmente, isso tem acontecido. E a outra coisa é justamente a pessoa não bater campeão com um contrato.
entendeu? Com 1, 2 contratos que fizeram, né, a diferença toda. Eu acho que a constância, né, o cara ser campeão com a constância ali, né? com a consistência e tal, eu acho mais legal também. E é muito maior. Muito maior, muito mais legal, entendeu? Porque, assim, mesmo para quem ganhou, mérito do cara que fez, de repente, o maior contrato da empresa, né? Ele bateu um recorde do contrato, foi lá e ganhou. Mas, assim, querendo ou não, o outro, pô, eu fiz vários desses, cheguei perto. O outro, o que ganhou, sabe, se não fosse isso aí, eu não chegava nem perto. Por essas coisinhas, querendo ou não, que no final das contas, na hora que você vai botar a cabeça no travesseiro, faz diferença. Na hora que você está recebendo o troféu, não. Eu ganhei, eu sou foda. Eu sou o melhorzão. Sou o melhorzão. Agora, na hora que você bota a cabeça no travesseiro, você fala, não. Olhando pela visão da gestão, quem que é melhor? É melhor aquele que você sabe que ele vai estar ali o tempo todo. O cara que deu uma, beleza. Você tem que dar os parabéns, você tem que recompensar tudo. Mas aquele que está o tempo todo entregando, você confia. Você fala, entrega para ele, porque ele vai fazer. A chance de você perder então, é muito maior. Na visão da gestão da empresa, quem é o mais importante? É o consistente. É produtivo. Isso. Léo, acho que caminhando aqui para a nossa parte final, né, do bate-papo, a gente queria falar um pouco sobre resiliência. Você falou muito sobre pagar o preço. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço, muitas pessoas sucumbem no meio do caminho. Tem uma música que me lembra muito você, né? Essa música não foi escrita para o vendedor, e tem diversas aplicações, mas quando o vendedor lê a letra dessa música, ele fala assim, cara, ele conta, é uma mensagem para todo mundo. É uma música de todo mundo. Né? E como todos somos vendedores, é uma música que quem escutar vai falar, ela foi feita para mim. Se identifica na hora. Porque ela fala sobre acreditar, né, no que a gente está fazendo, e ela começa em quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, né? Ou seja, entender a nossa missão e vender, porque a gente acredita naquilo, né? Mas mais adiante ela vai falando muito sobre essa questão da resiliência, né, das dificuldades, do não que a gente toma a cada dia, né? E ela fala, às vezes a felicidade demora a chegar, e aí que a gente não pode deixar de sonhar, né? É dia de sol, mas o tempo pode fechar, e a chuva só vem quando tem que molhar, né? E ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Eu até arrepio quando eu leio, né? Imagino que você traga vários sentimentos aí para você também, porque marcou um momento da sua história, um momento que você subiu num palco para ser campeão, um momento que emocionou a todos, porque você levou seu filho junto, né? E acho que todo mundo chorou ao ver a alegria dele levantando um troféu, né, no seu ombro. O que esse momento significou assim para a sua vida? Então, você ser campeão é o auge, né, de qualquer vendedor, de qualquer atleta, que a gente está fazendo sempre essa analogia. Então, o atleta ele sempre busca, né, o atleta olímpico a medalha de ouro, né, e o vendedor ser campeão, né, do que ele faz no segmento dele. Ser o melhor não é o melhor, né, ser o melhor aquele ano. Que por isso que tem disputa todo ano. Então ele não é o melhor do mundo para sempre, ele foi o melhor, né? Então assim, tanto é que no outro ano zera. Todo mundo no zero de novo e todo mundo buscando. Então por isso que é mais difícil e mais recompensador, né? Você saber que você conseguiu atingir uma meta, né? Um objetivo que quando eu entrei eu nem imaginava, para falar bem a verdade, jamais imaginei poder disputar um campeonato, quem dirá ganhar um campeonato. Mas logo no início, igual eu falei, eu vi que aquilo se encaixava para mim, eu realmente me apaixonei pelo negócio e comecei a ver a possibilidade realmente de ganhar. E justamente por eu já ter falado aqui que eu perdi, né, da forma que foi e tudo, e depois a vida pessoal me deu, né, algumas rasteiras, eu tive alguns percalços, né, que vocês todos aqui sabem, né, de resumidamente, né, ter perdido um filho, né, por uma meningite bacteriana, perdi o meu sogro um pouquinho antes, meu pai logo depois, né, com câncer de pulmão, enfim, e aí problemas dentro de casa, né, enfim, então minha vida pessoal virou uma loucura e na verdade a minha fuga foi o trabalho. Então, eu sempre falo que a pessoa ela não pode se vitimizar, porque isso aí é a principal desculpa para o fracasso. Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa. Né? Depois, com calma, eu fui entender alguns porquês, né, dessas coisas terem acontecido. Você tem que procurar aprender, né, o porquê dessas coisas terem acontecido.
é uma coisa que não tem volta e você tem que viver e conviver com essas feridas, né? A ferida de perder um filho, ela nunca vai se fechar, né? É uma coisa que eu lembro e converso com o Vitor todo dia à noite, enfim, mas é um aprendizado bacana para quando chegar a hora, igual, né? Você falou de levantar um troféu e eu tive que ser forte pelo Lucas, né? Na época, o Lucas, imagina, a minha ex-mulher, ela tinha algumas depressões, ela teve algumas depressões pós-parto, tinha acabado de perder o pai para um câncer também. Enfim, eu tinha que ser forte por conta dos dois. E mergulhei no trabalho como fuga, né? Assim, hoje, eu dou graças a Deus, mas tudo que você utiliza como fuga, seja bebida, seja entrar numa depressão, remédios, enfim, qualquer tipo de vício, e o vício, eu digo, ele sempre é a compulsão e o prazer junto, isso é o vício, é compulsão, prazer, né, que a gente estava falando. E a minha compulsão e meu prazer foi o trabalho, porque era uma coisa que eu amava e que eu utilizei aquilo ali como fuga, né, e acabou, tanto é que eu nem fui premiado com o campeonato logo depois, né, da morte, ainda durou, foi 1 ano depois, foi 2 anos depois, né, da morte do Vitor. Mas é um sentimento que eu nunca vou esquecer. O Lucas também não, ele fala nisso até hoje, né? Foi uma coisa que marcou não só a mim, mas a várias pessoas. Foi uma coisa que foi bacana por isso, porque várias pessoas aprenderam junto com as minhas dores, né? Junto com a minha alegria, com a minha vitória. Várias pessoas aprenderam, assim, o discurso, na verdade, foi realmente um desabafo, então foi legal, me emociona até hoje. Muitas pessoas assistem e me mandam, né, que estão passando, que estão assistindo, né, que isso pode servir de espelho para algumas outras pessoas, e isso para mim assim, é realmente impagável. Você poder escutar que eu aprendi com você, aprendi e tal, não sei o que, vi seu discurso, me motivou e tal. Então, assim, isso é o legado, né? É o que fica, porque o campeonato, o palco, aquela coisa toda, isso passa, né? Isso passa, não tem jeito. O troféu fica ali em cima da prateleira, igual eu falei, as pessoas acabam, né, não sabendo que hoje você está com dificuldade, né, já passou aquilo ali, mas o legado que você deixa, de você ter junto com outras pessoas, ter aprendido nas dores e na alegria, né, alguns porquês e como lidar com isso aí tudo, isso aí para mim é o mais bacana. Até porque eu sempre falo que, e as pessoas acham que, né, quando você fala, por exemplo, da morte de um filho, tal, é péssimo realmente, né? Claro. Todo mundo aqui é pai e sabe disso, mas a gente não costuma tropeçar em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Então, as pessoas elas têm que entender que elas acham, né, que o cara conseguiu isso, mesmo com essas perdas de filho e tal, quando na verdade são os problemas diários, né, são muito piores, se você for ver, para você ali arrumar a justificativa, né, principalmente na área de vendas, que é o que a gente está falando, do que um problema muito grande, entendeu? É o tropeçar nas pedrinhas mesmo, entendeu? Então... Eu ouvindo você falar, primeiro, a palavra que vem na minha cabeça se chama superação. Então, assim, e aí lembra uma pergunta que eu fiz logo no início do nosso bate-papo aqui, foi o que está por trás daquele que está no alto do pódio, né? As pessoas não sabem o que aconteceu para ele chegar lá, e você agora acabou de dar um depoimento fantástico de coisas que não são só a rotina do vendedor, não é só os nãos que você tomou de clientes, mas é tudo que está em volta, todo o contexto, que às vezes, cara, joga a gente para baixo, né, dificulta, e a gente tem que lutar contra todas essas pedrinhas que você comentou, mas é muito legal ver o sucesso. E aí eu te digo, cara, isso daí para mim é um grande exemplo de superação. E a gente vê isso também em esporte, né? É muito assim, às vezes você não sabe o que o cara fez, o que o cara ralou. De onde ele saiu, né? Os problemas que ele enfrentou fora até do treino, né, para estar ali, mas é uma história de superação, cara. Parabéns, muito legal. E aí chega lá no palco, recebe o prêmio e todo mundo fala que foi fácil, porque o cara é talentoso, porque para ele é mais fácil, porque para ele vem fácil, não sei o quê. Mas aí, mas isso acontece em tudo que é lugar. Verdade, isso acontece no esporte. Verdade, no esporte também. Isso acontece verdade. Na vida profissional. A gente não sabe o que está passando por trás da vida das pessoas. Pelo menos na minha vez de ganhar, eu realmente escutei que era muito merecido.
né, que foi muito merecido. Né? Isso é muito bom de você escutar, porque sempre tem gente que não gosta de você, do seu jeito normal. É questão de empatia. Não tem jeito. Sempre vai ter. Né? Você tem que saber lidar com isso também. Mas, assim, a maioria, a grande maioria das pessoas, né, elas todas, realmente, ele merece. E não é ele merece porque ele perdeu um filho. Não é ele merece porque eu tomei alguns nãos da vida, né? Não foram só dos clientes. Ele merece porque ele se esforçou, né? Porque ele batalhou, porque ele tem talento, porque ele realmente mereceu. Ele tentou várias vezes. Persistiu, foi conseguir depois de 5 vezes batendo na trave, 6 vezes batendo na trave. Entendeu? Então as pessoas têm que saber separar isso, porque não é porque aconteceram coisas, problemas pessoais, que acontece com todo mundo, estão aí para ser superados, né? Eu já ouvi o problema assim, não foi perda de filho e eu considerei pior do que o meu, entendeu? Pior do que o meu. Eu escutei alguns problemas de algumas pessoas, até porque tem coisas que são problemas e que as pessoas poderiam ter feito alguma coisa. No meu caso, eu não poderia ter feito nada. Eu sei que eu não pude fazer nada, entendeu? E tem alguns problemas que eu escuto de algumas pessoas que elas poderiam, ou seja, a culpa acaba sendo muito o peso maior. É maior. O peso é muito maior, entendeu? Sim, querendo nesse peso pessoal. Exato, entender. Porque claro, as pessoas vão falar, mas perdeu. Lógico que, né? É ordem natural das coisas. Sim. Mas eu, pelo menos, tenho a consciência de que eu não podia fazer nada. Ficou claro. E quando você tem um problema muito, muito grave e tal, que você poderia ter feito e não fez, ou fez pior, fez diferente, entendeu? Então isso aí acho que pesa mais. Eu acho que isso é comum em todo mundo que trabalha com vendas, né? Quando você chega no topo ali, quando a gente está falando de alta performance, do cara que faz isso consistentemente, não é fácil. Não é fácil. Talvez se torne mais fácil ao longo do tempo, porque a gente vai aprendendo onde estão as pedrinhas. Né? Mas continua tendo pedrinha, continua a gente tendo que ter disciplina, tem que continuar com o espírito de aprendiz. Vai ter pedrinha e vai ter montanha. Porque não é normal ter só montanha, né? Então, assim, o normal é ter pedrinha. Exato. Então, a pessoa esperar uma montanha para tropeçar, ela já tropeçou aqui atrás há muito tempo. Pedrinha há muito tempo. Exatamente. E aí, falando igual o teu cliente, né? Obrigado pela aula, velho. Que aula, verdade, muito bom. Obrigado vocês aí pelo convite. Né? É muito, muito legal poder falar isso de novo, poder tá relembrando isso para mim, além de ser prazeroso, sinceramente vai me dar um gás, né? Eu que estou querendo recomeçar, estou querendo voltar, poder relembrar essas histórias todas, né? De superação, de que realmente já estive lá, já era legal, né? Foi muito bom esse período, que eu dei realmente uma baixada, uma descansada, digamos assim, mas que estou querendo voltar. Então, assim, eu não vou utilizar isso, né? Que eu poderia falar que eu hoje em dia quero ficar mais tranquilo, mais relax e tal, já prevendo um fracasso. Porque isso aconteceu comigo num dos campeonatos, sabe? Quando eu cheguei ali junto, eu me sabotei, porque eu estava com medo de disputar mesmo e perder. Entendeu? Isso para mim foi pior. E aí eu me sabotei e tirei o pé, entendeu? Então, agora não. Agora, se eu fracassar, culpa é minha, fracassei. Mas tá tudo certo. E acontece. E a gente fracassa mais do que ganha. Exatamente. E não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Eu quero voltar, eu quero poder voltar aqui com vocês, né? E falar assim, lembra que eu falei que eu estava querendo voltar? Voltei. Tô bem de novo. E é o que o Michael Jordan falava, a gente falou isso no carro hoje, né? Depois, quando ele encerrou a carreira, ele falou assim, eu sempre pedi a última bola do jogo. E na minha carreira eu errei mais do que eu acertei a última bola do jogo. Mas não era por isso que eu deixava de pedir a última bola. Bom. Exatamente. Complementar uma coisa ali? Só agradecer realmente a aula e essa história toda que você comentou pra gente, você compartilhou com a gente. Né? Acho que é aprendizado enorme. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você. As pessoas falam que a vida de vendedor é uma página em branco, né? E cada dia o que ficou para trás é passado. Eu discordo um pouco disso, né? Eu acho que é um livro e o que a gente já alcançou, o que a gente já viveu, são vários capítulos desse livro, capítulos muitas vezes muito ricos, né? E que a partir de cada momento a gente está escrevendo um novo capítulo, Léo. Então, assim, você está num capítulo novo, né? E o final desse livro é você quem vai escrever. Mas tudo que você já viveu, cara, a gente já tem uma baita de uma história aqui que, assim, é um aprendizado para muita gente e obrigado por isso, obrigado por compartilhar um pouco com a gente. Foi um prazer ter você aqui. É um prazer ter a sua amizade. Igualmente. Espero que a gente ainda possa compartilhar muita coisa aí no futuro. Isso aí. Amém.
Obrigado a vocês. Boa. Então é isso. Até o próximo episódio. Né? Isso aí, muito bom. Valeu, galera. Show de Valeu. bola. Valeu.